Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sendo assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas. Nosso pai nada dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio, por aí, se estendendo, grande, fundo, calado, que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula ou trouxa. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique e você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da minha mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito, perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar para mim, me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na gruta do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar, e a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a parte alguma. Só executava a invenção de permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer toda a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, os vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura.
Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não se queria falar. Doideira. Só uns achavam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se espalhando para outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para o jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que, no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele a cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio, me viu. Não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que a nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir nosso tio, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse, em praia de margem, para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada, nosso pai passava ao largo, avistado ou diluso, cruzando na canoa sem deixar ninguém chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tencionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há, por entre juncos e mato. Só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás os meus pensamentos. O severo que era de não se entender, de maneira nenhuma. Como ele aguentava? De dia e de noite. Com sol ou aguaceiro, calor,
sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça. Por todas as semanas e meses e os anos. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir o seu tanto ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia. E a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistindo, mesmo na demasia das enchentes, no submento, aí, quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo de espanto. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós também não falamos mais nele. Só se pensava, não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida gostosa, assim como no agasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, frio, nosso pai, só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu. Mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Mas por afeto mesmo, de respeito. Sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito.
Minha irmã, de vestido branco, que tinha sido o do casamento, ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou, nós todos aí choramos. Minha irmã se mudou com o marido dela. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar, depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui. De resto, eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito, seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora, esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé, que portanto a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar, e apontava já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo, e ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se desempenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado de que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá. Com um lenço pro aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem. Não carece mais.
O Senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do Senhor, na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordando. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte do além. E estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio.